à toa que nós temos, lá no início das matérias do direito, aquelas disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, disciplinas de fundamentação. Nós temos ali a ética, a filosofia geral, a filosofia do direito. E os alunos, às vezes, se mostram muito impacientes, né? Eles entraram ali na faculdade de Direito e querem manusear os vademecums, querem manusear os artigos, né? Querem ter contato direto com a lei. Então, eles mostram ali um certo desprezo por essas matérias de fundamentação. Mas eles esquecem que os conceitos jurídicos que nós instrumentalizamos e que são tão importantes para a aplicação das normas jurídicas, princípios e regras dentro do ordenamento jurídico brasileiro, situados dentro do Estado Democrático de Direito, eles não foram criados propriamente por juristas, mas eles nasceram na filosofia. Quando nós falamos de democracia, quando nós falamos sobre esses conceitos, nós temos que remontar ali a Atenas, falar sobre Sócrates, discutir Platão, Aristóteles. Quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, nós temos que fazer uma remissão quase que obrigatória em Immanuel Kant. Quando nós falamos de liberdades e garantias fundamentais, nós temos que discutir Locke. E engana-se aquele que vai entender o verdadeiro espírito desses institutos jurídicos sem se aprofundar filosoficamente nesses institutos. Por isso, nesses tempos de pandemia, eu ofereci para a professora Melcy o seguinte tema: o valor da vida humana. Eu sei que alguns de vocês podem estar assim, ai meu Deus, deve ser mais uma palestra de filosofia. Sim, é uma palestra de filosofia, mas talvez o meu maior objetivo nessa palestra é demonstrar como que, a partir da filosofia, nós podemos tirar conclusões e proposições absolutamente importantes para a aplicação do direito em momentos de crise como é aquele que nós estamos vivendo hoje. Vejam só, quando nós falamos sobre a vida humana, nós estamos falando de algo que as pessoas elas não entendem adequadamente a extensão do tema. A maior parte das pessoas acredita que sabe exatamente o que é vida. Afinal de contas, ele está vivo, não é isso? Se eu estou vivo, eu devo saber o que é isso aí que eu estou. Mas poucos conceitos são tão complicados para serem trabalhados do que a vida humana. Veja só, nós temos discussões acaloradíssimas sobre a vida humana. Por exemplo, não há um acordo na ética sobre quando é o início da vida. Tem algumas pessoas que sustentam que a vida ela tem início a partir do momento da fecundação, quando o óvulo encontra o espermatozoide. Outros, sustentando inclusive a possibilidade do aborto, sustentam que a vida humana só começaria com o desenvolvimento do sistema nervoso central durante a gestação. Outros, inclusive, falam que o direito à vida só teria como ponto de partida o nascimento da pessoa. A vida é uma questão tão complicada que nós temos discussões sobre quando ela termina. Quando que a pessoa está morta? Durante muito tempo, as pessoas davam como certo que a morte, esse evento fatal, que a gente não sabe quando acontecerá, mas certamente sabemos que chegará, esta morte era a parada cardiorrespiratória irreversível. Só que depois de um tempo, principalmente com um grande desenvolvimento tecnológico da ciência biomédica e a instituição de um milagre que acabou agora entrando dentro do contexto das políticas de saúde pública, o transplante de órgãos. Só a partir do transplante de órgãos ser disseminado em 1950, a partir de 1950, é que aí a gente começou a discutir se não seria mais adequado
um outro conceito de morte. Olha que coisa interessante. Para que nós tenhamos transplante de órgãos, é indispensável que estes órgãos eles sejam captados antes da parada cardiorrespiratória irreversível, porque se ela acontecer, o corpo entra num processo de entropia e a maior parte dos órgãos, salvo talvez córnea e a pele, mas a maior parte dos órgãos fica imprestável. Reconhecendo a utilidade para a saúde pública do transplante de órgãos, nós estabelecemos um novo momento para a morte encefálica, que no caso é adotada aí no Brasil, basta você ver a lei de doação de órgãos, né? A morte encefálica, ela tem que ser atestada por 2 médicos que não fazem parte da equipe de transplante, e só a partir do diagnóstico da morte encefálica seria possível, né, a retirada dos órgãos. Não fosse assim, né, nós teríamos aí um crime de homicídio, né, retirar os órgãos da pessoa enquanto ainda não teve a parada cardiorrespiratória irreversível. Eu estou falando isso para que vocês percebam que o momento em que a vida tem início e o momento em que a vida tem o seu fim, mesmo esses conceitos que a princípio nos parecem certos, eles se movem, eles são flexíveis e mudam em decorrência das circunstâncias políticas e científicas que são trazidas para o direito e assim provocam grandes modificações no ordenamento jurídico. Mas nós ainda, falando sobre o início, falando sobre o fim, nós não falamos exatamente o que é vida. Muitas pessoas, de forma absolutamente inadequada, confundem a vida com um sintoma de vida. Permitam-me explicar. Quando você pergunta para uma pessoa o que é vida, muitas vezes elas falam: olha, vida é coração batendo, vida é sangue circulando, vida é respiração. Mas isso não é vida. Isso aí é o sintoma de vida. É algo que o médico, uma vez observando, é capaz de afirmar que aquele ser que ainda respira, que ainda tem atividade encefálica, que ele está vivo. É a mesma coisa do que você dizer, por exemplo, do coronavírus. Você dizer que o coronavírus é febre. Não, febre é um sintoma. É a mesma coisa que você dizer, o coronavírus é você não ser capaz de sentir o cheiro ou não perder o paladar. Não, isso é sintoma. O coronavírus é algo de diferente. E aí, nós devemos nos perguntar, portanto, o que é a vida? Aqui está funcionando perfeitamente. Para você está travado? Está tudo funcionando bem? Bem, a vida é uma questão que assombra muito os filósofos. Por isso, a gente vai evitar discussões filosóficas e a gente vai falar o que é vida humana para o direito. Se a gente fala sobre o que é vida para o direito, a vida para o direito, ela é essencialmente um direito. A vida para o direito com D maiúsculo, o direito enquanto ordenamento jurídico, é um direito, direito com D minúsculo, que é garantido ao ser humano, pessoa natural, desde o momento em que ela nasce até o derradeiro fim. Mas o que seria esse direito à vida que é garantido na Constituição Federal? Se você vai lá no artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver que, dentre os direitos que são garantidos aos indivíduos e que são assinalados como fundamentais, o primeiro é o direito à vida. Alguns autores, entre eles José Afonso da Silva, falam que o direito à vida é o direito de existir. Mas eu não gosto muito desse conceito,
Porque, veja, existir é um fato. Você não tem o direito de existir, você simplesmente existe. Uma vez existente, que lhe é garantido o direito à vida. Alguns autores, eles falam que o direito à vida é o direito a uma qualidade de vida, é o direito a uma vida dentro de um determinado padrão de qualidade. Mas eu também não gosto desse conceito, porque quando você fala que você tem o direito a uma qualidade de vida, você está dizendo que algumas pessoas podem não ter o padrão necessário para ter uma vida considerada digna. Vejam, algumas pessoas sustentam que pessoas que ao nascer têm graves deformidades físicas não teriam condições para uma vida digna. Eu acho isso um absurdo. Tem pessoas que falam que nós deveríamos autorizar o aborto se diagnosticada má formação do feto. Porque se o feto tem má formação, ele não teria condições de uma vida digna. Eu acho isso Professor, acho que é bom extremamente. desligar a câmera de um aí que tá trocando de roupa. Nossa Senhora! Isso eu não vi, não. Isso. Misericórdia. Bem, eu peço para que vocês fiquem concentrados na minha imagem, então. É, acontece, né? São fatos estranhos que acontecem na questão de videoconferência. Ah, professora, até os desembargadores estão dando fora, né? Então, normal. Isso acontece. Bem, de qualquer forma, eu acredito que quando nós falamos do direito à vida no Brasil, nós devemos falar basicamente de três princípios essenciais que compõem o direito à vida. O primeiro elemento fundamental é que uma vez que eu tenho o direito à vida, eu tenho uma coisa chamada insacrificabilidade. Isso aí compensa anotar, viu? Quem está fazendo a anotação, o primeiro elemento essencial do direito à vida é a insacrificabilidade da pessoa natural. O que é essa insacrificabilidade? Nós temos que a insacrificabilidade é uma decorrência direta da junção do direito à vida com a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, vocês devem lembrar, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e você vai encontrá-lo no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, ela deve ser entendida a partir dos ensinamentos de Immanuel Kant. E ele fala o seguinte: qual que é a sentença fundamental para entender? Nenhum ser humano pode ser tratado como um meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Ele quer dizer com isso que a dignidade do ser humano é inata. Ela nasce com o ser humano. Desde o momento que ele nasce até o fim da vida, ele é considerado digno. E esta dignidade impõe que eu tenho que estabelecer um valor da vida humana. O valor da vida humana, a partir dos ensinamentos de Kant, é um valor imensurável. Imensurável no sentido que ele é absoluto. Absoluto significa que não há nenhum valor, nenhum outro valor garantido pelo ordenamento jurídico que seja superior à vida humana. Se ele tem um valor imensurável, se ele tem um valor absoluto, daí implica dizer que você não pode sacrificar o bem jurídico vida, em nenhuma hipótese. Por que não? É meramente uma questão aritmética. É razoável sacrificar algo de menor valor para preservar algo de maior valor. Mas se a vida humana ela tem valor absoluto, não há nada que justifique o sacrifício de uma vida humana pela outra. Vocês estão me acompanhando? Então percebam
Percebam, a partir da insacrificabilidade, nós estamos falando que o Estado ele não pode, em nenhuma situação, negociar a vida humana a partir de critérios de utilidade. Significa que não é autorizado ao Estado sacrificar alguém, mesmo que seja para salvar 5, 10 milhões de pessoas. É impossível, portanto, o sacrifício do ser humano para fins utilitários. Daí tem o segundo elemento. O segundo elemento é uma questão horizontal. O primeiro é vertical. O primeiro, insacrificabilidade, é um mandamento do Estado para o Estado, impedindo ele de sacrificar os cidadãos. Ele é vertical porque existe entre o Estado e o cidadão uma relação de hierarquia. O segundo mandamento do direito à vida é um mandamento que a gente fala que é horizontal. A validade horizontal porque esses mandamentos, eles se implicam entre si em relação aos particulares que estão na mesma posição hierárquica. Esse segundo mandamento é uma proibição de matar. É uma proibição à matabilidade. Nós somos matáveis. O direito, ele proíbe terminantemente que as pessoas ilicitamente ponham fim, terminem, exterminem a vida de seus semelhantes. Agora, notem uma coisa interessante. Eu até faço uma menção à Bíblia. A Bíblia, antigamente, o quinto mandamento, ele não estava escrito não matarás. Antigamente, o quinto mandamento estava escrito não praticarás homicídio. Porque é muito diferente. Para quem está estudando direito, uma regra não matarás e uma regra não praticarás homicídio. Quando eu falo não praticarás homicídio, significa que há uma proibição de causar a morte ilícita de uma pessoa. Daí implica que existem possibilidades jurídicas de causação de morte nos termos do direito. Espera aí, é possível matar alguém licitamente no ordenamento jurídico brasileiro? Perfeitamente. Perfeitamente. Para quem está estudando direito penal, eu suponho aí, doutora Melce, por favor, me corrija, né? Nós temos alunos aí do quarto período da FACIMED, mas alunos do quarto período já devem ter contato com o direito penal. Nós temos situações onde é possível licitamente matar alguém. Um colega aqui já colocou, né? Parabéns, já lembrou da matéria, né? As causas excludentes de antilicidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Então é possível. O que o direito proíbe é a causação ilícita da terminação da vida humana. E eu tenho um terceiro aspecto do direito à vida. O terceiro aspecto do direito à vida, eu chamo ela de um dever de prestação. É um dever de prestação que é aplicado ao Estado e às pessoas em posição de garante. Francisco, o que é esse garante? O garante é aquele que tem, por lei ou por algum fato juridicamente relevante, a obrigação de evitar o resultado morte. Então, eu tenho dever de prestação, por exemplo, do Estado em relação aos cidadãos, uma vez que o artigo 196 da Constituição Federal estipula que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu tenho o dever do responsável legal de uma criança de garantir-lhe a saúde. Então, vejam só. Eu tenho um dever de prestação. E o que é esse dever de prestação? É o dever de evitabilidade da morte.
O dever de evitabilidade da morte é o dever de evitar a morte evitável, lançando, para tanto, esforços razoáveis para que ela seja afastada, ou para que, pelo menos, o risco de morte ele seja minorado, diminuído ali a um patamar mínimo. Tá? Mas, Francisco, por que essas observações são particularmente relevantes no momento em que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos em uma situação, uma crise sanitária, uma pandemia de escala mundial, iniciada ali na China, né? Espalhou-se pelo mundo inteiro, uma epidemia tão grave que talvez a última que tenha sido tão gravosa para a nossa sociedade tenha sido a gripe espanhola, que aconteceu lá na década de 20 do século passado. A gripe espanhola, né, ela varreu ali o planeta e causou milhões de mortes. O coronavírus, né, ele está também, né, como um fantasma pairando sobre diversos países, sobre o mundo inteiro. E isso acaba nos levando à ressignificação da própria vida. Uma questão bastante interessante que nós devemos falar hoje é que a vida humana, ela no Brasil, devido aí os sucessivos, as sucessivas atualizações do número de mortes, está levando hoje a uma certa insensibilidade da população. Veja que quando os primeiros números começaram a sair, existiu até um certo pânico. Esse pânico, as pessoas estão morrendo. 200 pessoas morreram, 300 pessoas morreram, 1.000 pessoas morreram. Isso causou um impacto muito grande nas pessoas. Daí, inicialmente, as pessoas em isolamento social, elas motivadas justamente por esse medo, elas se afastaram. Se você pegar os números do isolamento social no começo da pandemia, você vai ver que o número de interações sociais diminuiu cerca de 70%. Só que o que acontece é que depois que os números vão aumentando, e eles aumentam em progressão geométrica até chegar no platô, o número vai crescendo e aí me faz lembrar Stalin. Stalin fala: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de 1 milhão é uma estatística. Conforme o número de pessoas foi morrendo, as pessoas elas foram meio que ficando calejadas pelas atualizações diárias do número de mortes. E a partir daí, elas não mais se importavam. E passaram a simplesmente falar assim: vamos abrir tudo, cansei, já não dá para ficar, vamos retornar à vida, morra quem tenha que morrer. Notem, né, que esse padrão de comportamento ele está vinculado diretamente à incapacidade do cérebro humano lidar com tragédia de números muito grandes. Assim como os nossos primos, os primatas superiores, os chimpanzés, eles não têm capacidade de abstrair números como 1.750.328.253 pessoas. Para ele é o seguinte: tem um, tem dois e tem um montão. E depois esse montão pode ser um montão grande ou um montão ainda maior. Mas depois que chegou no número do montão, eles já não têm ali muita noção da gravidade. O fato é que nós estamos numa situação muito, mas muito complicada. São mais de 100 mil mortos no Brasil. E isso acaba implicando reflexões muito grandes sobre políticas públicas e sobre as relações interindividuais em um mundo onde a ciência ela está sendo atropelada pela opinião. Eu falo isso porque, veja só,
Eu ainda não abandonei as redes sociais. Vira e mexe, meus alunos me encontram ali no Facebook. Aliás, quem quiser, viu? Eu já deixo aí aberto aí para o pessoal de Cacoal. Por favor, se vocês me encontrarem aí no Facebook, é Francisco Emílio Ferreira Rocha. E no YouTube, eu também estou olhando no YouTube, eu tenho um canal de vídeos de direito penal no YouTube, o Rabujo por Francisco Ilídio Ferreira Rocha. Tá? Você pode me encontrar no YouTube, pode me encontrar ali no Facebook. Por favor, sintam-se à vontade para me adicionar. Bem, de qualquer forma, nas redes sociais é coisa engraçada. Esses dias eu estava discutindo com uma pessoa sobre uma questão justamente do artigo 269 do Código Penal, que a gente está falando ali dos crimes contra a saúde pública. Tá? Você pega ali o Código Penal, a partir do artigo 267, nós temos os crimes contra a saúde pública. Começa ali com o crime de epidemia, no artigo 267, e vai seguindo ali, infração de medida sanitária, que está muito na moda, e tem o 269, que é a omissão de notificação de doença. Então, ela falou uma coisa, eu corrigi, ela falou assim, a senhora está errada, isso não é assim. Inclusive, tem jurisprudência do STJ. E ela, quem é você? Quem é você para ficar me corrigindo? Eu sou aluna de Direito, eu tirei 95 na prova de penal, então quem é você para me corrigir? Vai fazer direito antes de me corrigir. Eu acho que foi a única vez que eu tirei print do meu título de doutor e mandei para ela. Assim, foi dar um chilepe nela ali digital. Falei, toma aqui meu título de doutor para você parar de falar besteira. Mas não é a questão da autoridade do título. A questão é que as pessoas estão decidindo muito mais por opinião e muitas vezes elas perdem a complexidade do assunto. Quais são os assuntos que eu pretendo trazer para vocês, para que a gente possa refletir através dessa ideia do valor da vida e do direito da vida? Primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão. Sobre a questão de políticas públicas. Veja, como eu falei anteriormente, se você pegar a Constituição Federal, nós temos que no artigo 196 da Constituição Federal está ali, de forma absolutamente explícita, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e há de ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eu peço para que vocês enfatizem esse trecho do artigo 196. É dever do Estado políticas públicas que visem a redução do risco e de outros agravos. Notem, o Estado ele não tem o dever de curar as pessoas, porque isso seria uma obrigação de fim. O Estado ele tem uma obrigação de meio. O Estado tem uma obrigação de realizar políticas públicas voltadas para a criação de um ambiente de bem-estar através de implementação de políticas capazes de reduzirem o risco ao máximo. Daí nós temos vários exemplos que são inseridos dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde. E eu chamo a atenção de vocês para alguns problemas do SUS. Um deles é a questão de medicamento. Hoje no Brasil, nós temos uma discussão muito interessante que está no STF, e nós temos aí repercussão geral, que será que o Estado ele tem obrigação de arcar com tratamentos, com medicamentos extremamente caros para determinados pacientes acometidos de doenças raras? Notem, esta questão é extremamente complicada porque, de um lado, eu tenho o direito à vida
E, de outro lado, eu tenho o dever de prestação de políticas de saúde pública. Se, por um lado, o Estado ele não pode sacrificar o ser humano, por outro lado, quando nós falamos no dever de prestação, nós temos um problema. O problema é esse aqui, ó, orçamento. Nós temos, se a gente faz uma análise econômica do direito, a questão da escassez. As necessidades são infinitas, mas os recursos para satisfazer essas necessidades são finitas, são finitos. Então, eu tenho que fazer uma gestão dos recursos públicos. Como o cobertor ele é curto, eu tenho que tentar cobrir as partes mais significativas. Há um entendimento na doutrina que as políticas públicas elas devem se orientar, em um primeiro momento, pelo critério utilitário. O que é o critério utilitário? O critério utilitário ele está vinculado, em parte, ao princípio da eficiência. Artigo 37, quando você vai ver questão da atuação da administração pública, você vai lá no artigo 37 da Constituição Federal e você vai ver que, dentre os princípios da administração pública, um deles é o princípio da eficiência. Isso quer dizer o quê? Você tem a obrigação, como gestor público, de utilizar com a maior eficácia possível o recurso que está à sua disposição. E o princípio da utilidade implica em que você deve, com aquele recurso, produzir o maior bem possível para o maior número de pessoas possíveis. Então, nós chegamos numa situação interessante. Se eu tenho poucos recursos, vamos imaginar, eu tenho R$1 milhão. Com R$1 milhão eu consigo fazer um programa de vacinação. E esse programa de vacinação pode diminuir a mortalidade infantil, preservando a vida de 500 mil crianças brasileiras. Ou com esse 1 milhão, eu posso financiar o tratamento de uma pessoa que tem uma doença rara, mas aí, se eu gastar esse dinheiro aqui, eu não vou ter a verba para ampliar o meu programa de vacinação. Qual seria a resposta adequada? A princípio, a doutrina ela aponta que nós deveríamos privilegiar programas que são capazes de produzir o maior bem possível ao maior número possível de pessoas. Isso significa que a pessoa vai ficar desamparada? Não. Isso não significa que a pessoa vai ficar desamparada, mas ela vai ter, muito provavelmente, que acessar o Poder Judiciário e entrar com ações, no caso, mandado de segurança, exigindo que o tratamento seja custeado. Nós temos aí a judicialização da saúde. Hoje eu posso dizer para vocês que é muito melhor você ter um bom advogado do que um plano de saúde, viu? Porque com um bom advogado você consegue, através de um mandado de segurança, com um pedido de urgência, que o seu tratamento seja custeado. Mas o Estado ele tenta se esquivar dessa sua obrigação, alegando um princípio muito interessante, que ele chama esse princípio, olha, compensa anotar, o princípio da reserva do possível. O que é essa reserva do possível? O grande constitucionalista Canutilho, ele fala que o Estado ele tem muitos deveres, mas o cumprimento desses deveres está limitado à possibilidade fática de cumprimento. Sim, o Estado tem o dever de garantir saúde para todos, mas ele está limitado às possibilidades fáticas e orçamentárias para tanto. Então, de novo, se o cobertor é curto, a princípio ele vai ter que privilegiar políticas públicas mais eficazes, e muitas vezes algumas pessoas vão ser relegadas
aí há uma situação de relativo abandono. Mas o que me causa espécie, pessoal, é que um Estado responsável, ele pode sim arguir a reserva do possível. Mas o problema é quando a gente vê a reserva do possível ser arguida no Brasil, quando nós desperdiçamos bilhões, bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro, para construir elefantes brancos, como foram os estádios da Copa do Mundo, que hoje estão em completo abandono, como é o caso da Olimpíada. Eu me lembro do caso, né, da Suécia. A Suécia foi oferecida para ela as Olimpíadas e ela falou, não, obrigado. Eu tenho prioridades maiores onde gastar esse dinheiro. Como falou um colega aqui no chat, e muito bem falado, a reserva do possível ela não pode ser utilizada como um coringa que o Estado saca a qualquer momento para se eximir de responsabilidade. Eu tenho que sopesar os direitos que estão em jogo, e principalmente a vida ela tem um peso maior, porque lembre, nós falamos que o valor da vida é absoluto, e um Estado que ele gasta o dinheiro de forma leviana, ele não tem autoridade moral para negar tratamento para uma pessoa alegando reserva do possível. Mas eu vou além. Nós temos, quando nós refletimos sobre o direito sobre a vida, uma questão muito interessante, que é a questão das vacinas. Quando eu era pequenino, eu era criança, eu imaginava que em 2012 nós estaríamos fazendo viagens espaciais, nós estaremos numa sociedade super futurista. E é um pouco triste perceber que em 2012 a gente ainda tem que explicar para as pessoas que a Terra é redonda e que vacina funciona. Isso é um pouco constrangedor para a ciência. E o fato é que nós estamos tendo aí nas redes sociais o crescimento de um movimento anti-vacina. Eu chamo a atenção de vocês para esse fato, porque está chegando no STF, está nas mãos do ministro Barroso, uma ação, e foi reconhecido repercussão geral, sobre a questão da obrigatoriedade de vacinar crianças. Esse é um caso bastante interessante para a gente analisar sobre a questão do valor e do direito à vida. Os pais são obrigados a vacinar os filhos? Olha, se eu analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente e observar que os pais eles são obrigados a zelar pelo bem-estar e pela saúde daqueles que estão sob sua responsabilidade, a vacinação, ele é, a princípio, um cuidado fundamental que é obrigatório. Eu me pergunto, entretanto, se nós poderíamos elevá-lo à recusa de vacinação por convicção religiosa ou ideológica à questão de crime. Alguns penalistas sustentam que o pai, ao negar vacinar o filho, estaria praticando o artigo 132 do Código Penal. Se você pegar o artigo 132 do Código Penal, nós estamos falando dos crimes de periclitação da vida e da saúde. E o artigo 132 do Código Penal, ele trata daquela situação de colocar em perigo a vida de uma pessoa específica. No caso, através do comportamento omissivo, expor a vida e a saúde do filho que está sob sua guarda. Eu não acredito que a saída penal seja a melhor estratégia para isso. Eu acredito, sim,
que a vacinação ela deve ser obrigatória para menores de idade. Eu concordo com você, Thelma, é muito agressivo a criminalização do comportamento. Eu acredito que nós temos que sempre pensar no direito penal como última ratio, último recurso. Quem está aí no quarto período já estudou direito penal, o princípio da última ratio quer dizer que o direito penal, a missão dele é a proteção subsidiária dos bens jurídicos. Eu só devo utilizar o direito penal quando outros ramos do direito se mostrarem inadequados. Aqui me parece muito mais adequado você colocar o dever de vacinação atrelado a outros âmbitos do direito. Por exemplo, parece ser muito melhor você estabelecer a obrigatoriedade da vacinação através, por exemplo, de atrelar isso ao recebimento de benefícios sociais. Você colocar as carteiras de vacinação dos filhos como condição para exercício de alguns direitos. Nesse caso, me parece muito mais adequado do que a criminalização do comportamento. Mas você pode perguntar, mas Francisco, os pais não têm o direito de criar os filhos como bem entender? Olha, como bem entender é um pouco forte demais. Os pais têm o dever e o direito de criar os filhos de acordo com suas convicções religiosas, ideológicas e morais. Mas existem determinados limites objetivos que é o bem-estar da criança. É importante que vocês percebam aquela regra do Kant que nós falamos lá no começo. Ninguém pode ser tratado como um meio, mas sempre como um fim. Daí implica que a dignidade da pessoa humana também implica que ninguém é dono da vida de outra pessoa. O pai, ele tem que zelar pela vida do filho, mas ele não pode dispor da vida do filho. Ele não pode dispor da vida do filho. Como assim? Nós temos várias decisões sobre testemunhas de Jeová, que os pais recusam-se a permitir que o filho faça um procedimento cirúrgico na qual seria necessário transfusão de sangue. O ordenamento jurídico brasileiro é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o pai não tem direito de dispor da vida do filho e que os médicos devem proceder ao procedimento cirúrgico, mesmo contra a vontade do pai, e se o pai se opõe, é possível utilizar recursos jurídicos para obrigar o pai a permitir o procedimento. Ora, dito isso, se o pai não pode dispor da vida do filho, o pai também não pode dispor da saúde do filho, especialmente considerado que a saúde do filho é um bem jurídico absolutamente importante e que as vacinas, que fazem parte do calendário do Sistema Único de Saúde, elas são confirmadas pela ciência como seguras. Ah, mas pode ter ali uma reação. Claro, nada é 100% seguro. Mas elas, dentro de limites bastante razoáveis, elas são, sim, seguras e elas evitam, sim, que doenças que são causas flagrantes de mortalidade infantil acometam nossas crianças. Eu chamo a vocês a atenção para um triste fato. Eu, no meu tempo, a gente percebe que está ficando velho quando começa a falar demais no meu tempo. Mas quando eu estava no ensino fundamental, era muito triste perceber que quase em toda a sala tinha um ou dois alunos com poliomielite. Nós chegamos no Brasil a vencer a poliomielite. A poliomielite foi quase extinta no Brasil. Lamentavelmente, ela está voltando. O sarampo, ele foi quase extinto no Brasil. Mas, lamentavelmente, ele está voltando e ele está matando crianças. Então, nós devemos repensar muito essa questão sobre a titularidade, né, da vida humana, do direito à vida e da responsabilidade do pai
em relação à saúde do filho. Isso não é só vacina, viu? Teve um caso muito interessante no sul do país que diz respeito a um casal que, por convicção moral, era vegano. E ele, desde o início, ele começou, a criança recém-nascida, a mãe e o pai, eles não davam nem leite para a criança, tratavam ele com leite de amêndoas. A criança faleceu com 3 meses de idade, né, por inanição calórica e proteica. O pai tem o direito de ser vegano, a mãe tem o direito de ser vegana, mas ela não tem o direito de, a partir das suas convicções pessoais, colocar a vida do infante em risco. E daí nós chegamos na vacina contra o coronavírus. Vacinas que estão sendo testadas, né, na China, vacina do Imperial College, na Inglaterra, e a vacina russa. Tem muitas questões jurídicas aí interessantes, né? Sobre a vacina russa, nós temos 2 questões muito interessantes. A primeira é que tem uma suspeita muito grande que a vacina russa é produto de espionagem industrial. Então, teria, através de espionagem, conseguido a vacina da Inglaterra. Nós também temos um problema muito grande sobre protocolos de testes das vacinas. Por mais que nós estejamos em um estado de necessidade, parece que os protocolos de testagem da vacina russa foram atropelados. Então, ela me parece muito problemática. Mas você poderia me perguntar, mas Francisco, essas vacinas devem ser testadas? Olha, todos os medicamentos, eles passam por determinadas fases. Geralmente você começa com testes clínicos e laboratoriais, depois você passa geralmente para testes com animais, que é uma discussão também muito grande sobre direitos dos animais, mas os testes com animais, eles são uma realidade. E só depois você passa para teste clínico com o ser humano. Mas como que se dá essa testagem? A vacina não pode ser perigosa? Pode. Daí eu tenho que lembrar que quando eu estou tratando da vida humana, especialmente nessas questões de saúde pública, eu tenho aí 3 princípios que eu tenho que levar em conta quando eu estou tratando de questões de saúde pública. O primeiro princípio é o princípio da beneficência. O princípio da beneficência implica que os procedimentos médicos ou terapêuticos, eles devem ser produzidos com a finalidade de melhorar a condição de saúde e o bem-estar do paciente. Segundo, o princípio da não maleficência implica que os médicos e cientistas, eles devem estar atuando para minimizar os riscos e todos os contratempos e efeitos adversos que possam ser decorrentes do tratamento. E terceiro, e aqui é o importante para a questão da testagem das vacinas, o princípio da autonomia da vontade. Eu não posso fazer testagem em pessoas sem a autorização delas. Eu não posso fazer testes sem que as pessoas sejam devidamente cientificadas, assinem um termo de informação e consentimento livre e esclarecido. Neste consentimento livre e esclarecido, esse termo deve constar em uma linguagem acessível à pessoa quais são os riscos que ela está sofrendo, quais são os efeitos adversos possíveis, para que ela, assim, ela possa livremente aceitar participar daquela testagem. Mas parece que ainda há um certo caminho ainda a se percorrer. Nós temos notícias bastante animadoras vindas da vacina do Imperial College. Ela está sendo testada pela Fiocruz. Nós temos aí um acordo do governo de São Paulo com o governo chinês para, através do Instituto Butantan, testar a vacina chinesa. O governo federal fez um acordo com o governo russo para testar a vacina russa, mas parece que nós vamos esperar aí pelo menos até novembro, dezembro,
para ter um programa de vacinação maciço para o coronavírus aqui no Brasil. Então, eu gostaria que vocês percebessem que de uma breve digressão filosófica que nós fizemos, lá no nosso começo, ali, do que é o direito à vida, do que é o valor à vida, notem quantas análises jurídicas, a partir de problemas concretos, nós podemos analisar a partir das proposições filosóficas que nós fizemos. É importante que vocês percebam que a filosofia ela é teórica, mas não existe diferença entre teoria e prática. Essa diferença de teoria e prática é coisa de pessoas que não entendem exatamente o que está acontecendo. Teoria são ferramentas que são adequadas para a solução de problemas. Se a teoria não resolve nenhum problema, aí não é teoria. Aí é história em quadrinho, é história da carochinha, é poesia. Toda teoria ela deve ter um suporte de ferramentas e instrumentos racionais que são aptos à solução de um problema. Daí a grande importância das ciências propedêuticas.